Paz seja convosco. Abra a palavra de Deus, irmão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. O tema é: o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Mateus 14, versículo de número 22. Está escrito assim na palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Aqui está a sua palavra, Pai. Nos dê sabedoria e entendimento para passar a sua palavra, Pai. Teu Espírito Santo nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar na presença de Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Não esqueça isso. Sem dúvida nenhuma, vivemos num tempo de grande aflição. O mundo todo está apreensivo, preocupado e aflito. Esta pandemia que coloca em quarentena 1/3 da população mundial. Hoje a população mundial chega a mais de 7 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas estão em quarentena, estão fechados, trancados, com medo, isolados. Uma pandemia que tem ceifado milhares de vidas por vários lugares, abalando profundamente as nações, a economia global, colocando numa situação delicada toda a área de saúde mundial, não só aqui no Brasil, mas um colapso eminente nós estamos vendo no mundo todo. Isso sem aqueles outros problemas que a mídia não fala, que são problemas psicológicos, onde pessoas já estão se suicidando, muitos suicídios. O sistema financeiro já começa a mostrar a sua fúria, a decadência, o desemprego. Só aqui no Brasil já passou de 700 mil empresas fechando as portas. E agora não existe o grande nem o pequeno. Todos estão sofrendo. A fome já está batendo em muitas portas, muitas pessoas já pedindo ajuda, porque não tem o que comer. E por outro lado, não só aqui, mas em outros lugares do mundo, homens gananciosos, sem escrúpulos nenhum, oportunistas, se aproveitando de uma situação, mostrando a falta de caráter, de amor ao próximo e de temor a Deus, se aproveitando de todo este problema para ficar ricos, buscar o poder. Então nós vivemos num momento de muita complicação, mas no meio de tudo isso que está acontecendo, de todo este problema, de todo este caos, a nossa fé não pode ser abalada.
Nós não podemos perder a fé, de forma alguma, até porque a Bíblia diz que o justo viveria da fé. Em outra palavra, a Bíblia diz: quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? É justamente por causa desses caos que vai começar a acontecer daqui para frente. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, está no trono e tudo está sobre o seu controle. Deus não foi pego no contrapé da surpresa, não, Ele não foi pego de surpresa por nada, Ele sabia todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Eu quero dizer para você que Deus não está apavorado nas mansões celestiais, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, como resolver o problema do ser humano. Dele vem o nosso socorro. Dele vem o socorro de todo este planeta, do nosso país. No texto que nós lemos aqui, nós vemos os discípulos, junto com Jesus, trabalhando muito, agenda lotada. Jesus estava ali com os discípulos, atendendo milhares de pessoas. Havia uma multidão sendo atendida por Jesus, sendo curada, sendo liberta, ouvindo a palavra. Eles já estavam cansados fisicamente. E ainda por cima recebem uma notícia nada agradável. Chegam para Jesus e dizem: olha, João Batista, o teu primo, foi degolado, foi morto, arrancaram a sua cabeça. Herodes Antipas o matou. Além de tudo aquilo que estava acontecendo, ainda recebe essa notícia. Jesus pega os discípulos agora e diz o seguinte: olha, vocês pegam um barco, atravessem do outro lado, que eu vou aqui despedir a multidão. Os discípulos pegam, obedecem a ordem de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Eles obedecem a ordem de Jesus, entram no barco e começam a navegar. Jesus despede a multidão e a Bíblia diz que ele vai para um lugar à parte para orar. E ele começa agora a clamar. Ele fica só num local orando. Isso aqui para nós é muito importante, meus queridos. Existe algo de grande importância na vida do cristão, que é o tempo a sós com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem tirado com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem orado, quanto tempo você tem lido a Bíblia, quanto tempo você tem estudado as Escrituras. Mas eu quero te dizer que isso é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Você vai ver Jesus vir e mexe. Ele estava indo a algum lugar à parte, a sós, para falar com Deus, para ter o tempo de comunhão com Deus, para ouvir Deus falar. É um grande problema hoje da sociedade pós-moderna, é não ter tempo para Deus. Quando eu digo ter tempo para Deus, é você desligar o celular, é você fechar a porta do teu quarto e clamar a presença deste Deus. É você conversar com Ele, passar todas as suas situações, confessar os teus pecados, é você abrir o coração a Ele e ouvir Ele falar com você. Ele está pronto e te esperando. Jesus fazia isso. Se Jesus orava sozinho, quanto mais nós. Jesus estava sozinho em terra e sobreveio a tarde. Começa agora a entardecer. Os discípulos já estavam no mar. Jesus olha e vê a dificuldade dos discípulos. Eles estavam, no Evangelho de Marcos, diz que eles estavam se fadigando a remar. Ou seja, eles estavam sofrendo pela tempestade que já estava sobre eles. Eles estavam no sofrimento agora, tentando salvar as próprias vidas. Agora imagine na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é depois das 3 horas da manhã. Eles saíram, estava claro. Agora eles estavam lutando pela vida quantas horas, quanto tempo? E depois das 3 horas da manhã, segundo os estudiosos, é o horário mais escuro. Não é a meia-noite, 3 horas da manhã, 3:30, diz que é o horário mais escuro que tem da noite. Então eles estavam naquela escuridão, o mar revolto, o vento, aquela tempestade. Agora se coloca no lugar dos discípulos. Jesus não estava ali com eles, Jesus estava em terra. Eles estavam cansados, estavam exaustos, pois estavam lutando há horas pela própria vida. Tem momentos, meus queridos, que nós nos sentimos dessa forma, cansados. Eles olhavam para um lado, olhavam para o outro e não viam uma saída. A morte estava iminente.
A morte estava próxima deles. Não tinha nenhuma luz para mostrar um caminho. Eles não sabiam nem para onde estavam indo. Tem horas que nós estamos da mesma forma. E o que é interessante, no meio daquela batalha, eles não conseguiam orar. Eles estavam lutando pela vida. Sabe, tem hora que você não consegue orar. Tem hora que você não consegue clamar. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem hora que você só chora. Diz: Senhor, o que eu faço? Mas eu quero dizer para você que o socorro vem do Senhor. Mas Jesus viu eles. E se Jesus viu eles, você acha que não está te vendo também? Não está me vendo também? Nesse texto nós vamos aprender algumas coisas. Não vamos aprender tudo, porque o tempo não dá. Mas algumas coisas importantes nós vamos aprender aqui nesta noite. Primeiro, Jesus viu a dificuldade dos discípulos. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que eu estou passando, ele sabe a situação deste planeta. Qual é o caos que nós estamos vendo hoje? Todo mundo só se fala nesse vírus. Você liga a televisão, é vírus. Você vai na internet, é vírus. Aonde você vai, é vírus. Você vai na rua, é vírus. E agora todo mundo mascarado. Olha para a cara do teu irmão, que bonito que ele está. Mas será que é só o vírus o problema? É só esse o nosso problema? Mas tem outros problemas que nos rodeiam. Quantas lutas, quantas batalhas, quantas situações complicadas, quantos problemas financeiros, quantos outros tipos de enfermidades estão assolando a humanidade, estão mexendo com as pessoas. Mesmo nós estando em obediência, estamos passando por lutas. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabia o que os discípulos estavam passando. Sabe por quê? Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Há várias batalhas, há várias guerras. Jesus deu a ordem para os discípulos, eles obedeceram. Eles não estavam em desobediência. Por que estavam então naquela tempestade? Quero dizer para você o seguinte: deserto e mar é a faculdade de Deus. Essa tempestade era pedagógica. Essa tempestade tinha um objetivo: treinar os discípulos, preparar os discípulos. Ser cristão não nos isenta de passar dificuldades e batalhas. É um grande erro hoje da famosa teologia da prosperidade, ou do coach, que é uma vida sem problemas. Na verdade, essas dificuldades é que nos fortalece e nos leva mais perto de Deus. Aumenta a nossa fé. E é no meio dela que Deus age. Não precisa abrir lá, mas o Salmos 18, versículo 32 diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. No meio da tribulação, no meio da luta. No Salmo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Meu querido, enquanto você estiver lutando com as tuas forças, enquanto você estiver planejando com o teu conhecimento, com as tuas faculdades mentais, você não vai conseguir nada. Mas no momento que você falar: Senhor, está nas tuas mãos, aí Ele vai agir. O duro é colocar nas mãos de Deus. Os discípulos se assustaram quando viram o quê? Jesus. Qual era a visão dos discípulos? Vamos remar e sair do mar vivos, mas pela nossa força. Eles estavam lutando todo aquele tempo. Eles não tinham ideia de como Deus ia agir para libertá-los, para salvá-los. Ou melhor, nem estavam pensando nisso. Agora você imagina aquele barco na escuridão, trevas, água batendo no barco, o vento, os relâmpagos no céu. De repente dá um relâmpago, clareia o local, e com aquela claridade de alguns segundos, eles olham lá e quem está vindo? Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor, o teu Senhor, aleluia.
O que eles pensaram? Lascou. Nós já estávamos perdidos aqui, iam morrer tudo. Agora piorou. Com certeza é a morte que está vindo. Tanto que gritaram que era um fantasma, porque eles eram muito místicos na época. Os judeus eram muito místicos naquela época. Jesus teve que trabalhar isso. Está vindo a morte. Talvez começaram até a despedir um do outro. E gritaram de medo, se apavoraram. Porque tem momentos da nossa vida, tem momentos das nossas dificuldades, que você não tem o que fazer e você se assusta. Você fala, mas o que eu vou fazer? Quero dizer para você que Deus está andando no meio dos teus problemas. Jesus veio no meio de uma tempestade, no meio do mar revolto. Jesus veio no meio daquele barulhão. No meio do... Sabe o que significa isso? Que o teu problema financeiro, o teu problema espiritual, o teu problema físico, o teu problema, seja lá o que for, Jesus está pisando nele e vai te dar a vitória. Porque Ele não abandona um filho fiel. Às vezes não entendemos que Jesus está vindo e não reconhecemos que é Ele, porque há tanta situação na nossa mente que nós não conseguimos entender. É um fantasma. Mas o que Jesus falou? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. O que Deus disse para Josué? Quando ele assumiu o local de Moisés, o lugar de Moisés, Moisés tinha morrido, Deus passa para Josué agora uma responsabilidade muito grande. Colocar aquele povo na terra prometida. Josué se apavorou, o medo tomou conta dele, não sabia o que fazer. Aí Deus dá uma palavra para ele, está em Josué 1,9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, aleluia. Deus está conosco, no meio dessa pandemia, no meio da falta de dinheiro, no meio da falta de alimento, não importa o que está acontecendo, nós temos um Deus que anda sobre tempestade, que anda sobre o vírus, não interessa, não importa. No Salmo 33, versículo 18, diz assim, ó, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Você está esperando no Senhor, Ele é misericordioso. Você não espera em vão, não espere no homem. Não espere no homem, porque nós damos uma direção para Deus, mas Deus vem por outra. Espere em Deus. Salmo 33, versículo 19 diz, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando. Primeira lição, Deus está conosco, Ele vai andar sobre os problemas. Segunda lição, que Pedro nos ensina aqui agora. Pedro diz, Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Veja só, a ousadia de Pedro. O que Jesus disse para ele? Vem. O que Pedro fez? Foi. O que nós aprendemos com isso? Pedro desceu e andou sobre as águas, porque ele recebeu uma ordem de Jesus. Mas Pedro pediu. Pedro, na verdade, aqui estava provando Jesus. Ele quis uma prova se realmente era Jesus. Porque por mais que falasse, sou eu, não temais, estava escuro. Jesus não tinha um celular para acender a lanterna. Não tinha. É muito importante nós entendermos o que Pedro fez aqui. E pode nos alertar nos dias de hoje. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitas vozes, muitas revelações, muitas pessoas trazendo recados de Deus, muitos sonhos e visões, muitas vozes usando o nome do Senhor como pano de fundo, mas não tem nada de Deus. Irmãos, tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com falsas profecias, tome cuidado com pessoas que dizem que na madrugada Deus mostrou num sonho, e Deus falou comigo, e começa a falar em línguas, e começa a chorar, e dizer, Deus está mandando dar um recado para você. Para com isso. Pastor, Deus não fala em revelação, em sonho? Fala.
Fala. Mas não da forma que está sendo feito por aí. Me mandam para mim, por semana, dezenas de revelações, de visões, para me analisar se é de Deus. Vou dizer uma coisa para você, meu querido, é muito fácil de analisar, não está na Bíblia. Deus não vai revelar nada, se já não tiver escrito, fica tranquilo. Tinha um abençoado aí falando que Jesus ia voltar dia 8 agora. Alguém viu ele falar? Se Jesus voltou, eu fiquei. E você também que está aqui. Aí agora, sabe o que ele está falando? Por causa do fuso horário, atrapalhou o arrebatamento. Eu fico com dó de Jesus, porque ele não tem um relógio que nem o nosso, né? Que nem esse aqui, que nem o que está lá. Tem que dar um relógio para Jesus. 2 fuso horários, um espiritual e outro carnal. Cuidado com o que você ouve. Estão metendo medo nas pessoas, falando aquilo que não é. Vá para a Bíblia, estuda a palavra, Deus vai te dar a revelação para você. A Bíblia diz que Deus não esconde nada dos seus servos. Muita coisa está sendo dita que não vem de Deus. O problema é que tem coisas que até seja de Deus, mas no meio desse turbilhão nós não sabemos definir. Por isso busque em Deus. Deus vai clarear a tua vida. Não tenha medo do que está para acontecer, porque você é dele. Deus vai poupar o seu povo. Você quer ver o que a Bíblia diz sobre falsos profetas? Algumas coisas só, vou ler aqui. Lá em Ezequiel 13:3 diz o seguinte: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Isso já existia lá atrás. Lá atrás, profetas dizendo coisas que não eram de Deus, usando o nome de Deus. No livro de Jeremias 23, versículo 16, olha só o que diz, que a palavra diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidade, e falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Irmãos, nós temos que cuidar para ver se vem do Senhor. A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis os meus profetas. Então não ouça quem você não conhece, quem você não sabe de onde que vem, não sabe a sua vida espiritual, não sabe a quem pertence, não sabe se realmente é convertido. Não ouça, busque sabedoria de Deus, cuidado com as vozes que você ouve por aí. E ainda Jeremias 23:25 diz o seguinte: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Ou seja, não teve sonho nenhum. Às vezes comeu demais, dormiu, teve pesadelo, diz que é revelação de Deus. Tem que tomar cuidado. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que são só profetas do engano do seu coração? Por isso nós temos que entender qual a voz que nós estamos escutando. Quem nós estamos ouvindo? O versículo de número 32 ainda diz assim: eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o seu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e nem trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Mas eu quero dizer para você que não tem uma nova revelação. A revelação que nós precisamos está na palavra de Deus. Deus não vai além disso. Por isso, muita gente está apavorada e preocupada. E não tiro a razão, porque é de assustar. É de assustar. Por isso eu estou alertando. Pedro fez a coisa certa. Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas também. Porque se não fosse Jesus, a hora que ele pisasse na água, o que acontecia com Pedro? Blup, já Elvis. Mas era Jesus que estava ali. Então analise bem o que você está ouvindo. Terceira coisa que aprendemos aqui: Pedro agora vai até Jesus, mas vendo a fúria do mar e do vento, começa a afundar. Quando ele viu a situação, por mais que ele entendesse que fosse Jesus, por mais que ele estivesse andando sobre as águas, ele afunda.
Por quê? Porque o problema ainda não foi resolvido. Jesus estava ali, Jesus tinha provado que era ele, estava junto com os discípulos, mas o problema continuava, o vento continuava, a tempestade continuava, o barco estava sendo assolado de um lado para o outro. O que Pedro faz? Quando começa a afundar? Clama Jesus: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. O que Jesus fez? Estendeu as mãos para Pedro e levantou Pedro, tirou Pedro daquela situação, o segurou. Eu quero dizer para você que Deus responde oração. Igreja do Deus vivo, Deus responde a sua oração. Comece a buscar mais em oração. Se desmanche em oração diante de Deus. Clame o poder de Deus, peça a direção de Deus. Coloque a tua situação nos pés da cruz. Todos os dias, se for necessário, ore, clame, busque, que Deus vai te responder. Deus está te vendo. Vai acontecer milagres. Não pense que Deus é insensível com a situação. Às vezes achamos que Deus é insensível. Será que não está vendo o que eu estou passando? Não está vendo a minha dor, o meu sofrimento? Posso até morrer? A oração, ela pode ser respondida. Por isso a igreja do Evangelho Quadrangular e outras denominações evangélicas aí, igrejas evangélicas que estão orando e clamando a Deus por este país, por essa nação, clamando socorro ao Senhor. Porque nós entendemos que Deus responde oração. Porque Jesus está à direita de Deus intercedendo pelo seu povo. Ele te vê, Ele está te enxergando, fica tranquilo, Ele está te enxergando. Devemos fazer como Pedro: Senhor, salva-me, Jesus, salva-me, me ajude. Diante de uma tempestade, Jesus vem para aqueles que clamam, aqueles que buscam. Ele não desampara aqueles que nele esperam, diz a palavra do Senhor. Ele sabe o que está acontecendo conosco. Por que Ele sabe? Porque Ele é onisciente. Ele pode nos ajudar porque Ele é onipotente. Ele está conosco porque Ele é onipresente. Então você tem um Deus que pode todas as coisas. Ele tem todo o poder, Ele é glorioso. Basta um gesto do nosso Deus e tudo se normaliza. Por isso o nosso clamor não é vão. O Salmo de número 50, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, aleluia. Ele vem em nosso socorro, em nosso auxílio, igreja. Ele vai vir, fica tranquilo. Ainda que seja na quarta vigília da noite. Ainda que seja na quarta vigília. Os judeus dividiam a noite em 4 partes, 4 vigílias. Primeira vigília das 6 horas da tarde até as 9 horas. Segunda vigília das 9 horas da noite até meia-noite. Terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã. Quarta vigília das 3 até as 6 da manhã. Jesus mandou os discípulos, estava de dia ainda. Não era 6 horas da tarde. Imagine, desde o anoitecer até a quarta vigília, ou seja, depois das 3 da manhã, foi que Jesus foi atender os discípulos. Por que Jesus esperou até a quarta vigília? Por que Ele não veio antes? Por que Deus não me acode antes? Porque Ele espera terminar todos os recursos humanos, para nós entendermos que quem está entrando com providência é Ele. É Ele. Só que você não vai perecer, você vai sofrer, mas não vai perecer. Quando as tuas forças acabarem, entra a força de Deus. Pastor, eu vou morrer, não dá mais, estou afundando. Você não tem ideia do que eu estou passando. Fica tranquilo, meu querido, você não vai morrer não. Você não vai morrer, você pode até ir para a UTI, mas não vai morrer não, fica tranquilo. Deus vai fortalecer a sua vida. Deus vai entrar em cena. A providência é dele. Por que Deus esperou? Porque os discípulos, apesar de verem milagres e estarem com Jesus, eles ainda não conheciam direito Jesus. Eles não tinham entendimento de quem era Jesus. Mas depois que aconteceu o milagre, veja o que eles falaram, lá no versículo 32, do capítulo 14 de Mateus. Diz o seguinte: veja só, depois que aconteceu o milagre, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus.
Havia dúvidas. Mas depois aqui, desapareceu a dúvida. O soberano Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Os seus recursos são ilimitados. Então fica tranquilo. Jesus vem andando sobre as águas violentas. Por quê? Por que ele não pegou um barco? Jesus podia pegar um barco. Mas ele não pega um barco. Ele vem andando. Porque ele está mostrando para você e para mim que ele tem o domínio sobre todas as coisas. E ele não depende das coisas deste mundo para abençoar a minha vida e a sua vida. Ele tem poder para mudar. Ele é maior que o vendaval. Ele é maior que a fúria do mar. Ele é maior que o vírus. Ele é maior que a pandemia. Ele é maior do que alguns governantes corruptos que nós conhecemos por aí. Acalma teu coração. Tudo está sobre a sua autoridade. O meu socorro vem do Senhor. Deus manda te dizer: eu estou no controle. Eu vou entrar com providência. Hoje a nação brasileira clama contra essa tempestade. E eu quero dizer para você que a tempestade vai passar. Em todos os sentidos. Se nós não nos esmorecermos. Você está buscando um Deus vivo, verdadeiro e fiel. E eu sei que você tem fé. Porque se você não tivesse fé, você não teria vindo aqui nesta noite. Enfrentando algumas situações. Então, baseado na tua fé, Deus vai te honrar. Pedro disse que tinha pouca, Jesus falou que ele tinha pouca fé. Se ele tinha pouca fé, imagina aqueles que ficaram no barco. Ou nós que estamos aqui. Mas baseado naquela pouca fé, Deus fez milagres. E Deus continua fazendo milagre no dia de hoje. Portanto, meu querido, não temas. Não ouça qualquer voz. Cuidado com o que você está escutando. Busque sabedoria de Deus. E creia que Deus vai entrar com providência. E você vai testemunhar de milagre na sua vida. Como Deus vai fazer? Isso eu não sei. Nem quero saber. Só quero provar o milagre em nome de Jesus. Amém? Se coloca em pé na presença de Deus. Eu quero orar por você. Junto vamos orar para a nossa nação. Sabemos da pressão sobre a igreja, da batalha sobre a igreja. Há uma perseguição religiosa no Brasil também. Isso é muito sério mesmo. Mas nós estamos vencendo na oração em nome de Jesus. Os poderes das trevas estão sendo abalados pela oração, em nome de Jesus. Então creia que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida no nome de Jesus Cristo. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você não é derrotado. Você não é derrotado. Deus está trabalhando. A tua fé está sendo provada. Você está passando pelo crivo. Você está passando pela moenda. Você está sendo exprimido. Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja nesta noite, que veio, meu Pai, para Te adorar. Deus, eles venceram, Pai, porque eles estão aqui. Eles estão crendo no poder da Sua palavra. Deus, não é só o vírus, meu Pai, não é só essa pandemia que está nos afligindo, que está nos desmotivando, que está nos oprimindo, Senhor. Mas existem outras batalhas no mundo espiritual. Existem problemas físicos, problemas financeiros, problemas, meu Pai, inúmeros de famílias que precisam ser resolvidos. E agora nós clamamos a Ti, meu Deus, para que entre com o Teu poder, entre com a Sua providência, entre com o Seu milagre, quebrando toda a barreira de Satanás, quebrando toda a força do inimigo e dando a vitória para os Teus filhos. Aqueles que precisam de uma cura, que o milagre da cura brote em nome de Jesus. Aqueles que precisam da bênção da família, que a família seja transformada e abençoada. Aqueles que precisam de um milagre, meu Deus, um milagre na área financeira. Aqueles que estão passando pelo vendaval
vendaval financeiro, e só o Senhor pode resolver. Faz acontecer o milagre, acalma a tempestade, acalma o mar, tira a água de dentro do barco, mas muda a história financeira dos teus filhos. Deus, eu trago à existência neste momento o teu poder e a tua glória em cada vida que está aqui, em cada alma, em cada família que está aqui, no nome de Jesus. Também já intercedemos pelo nosso país, pela nossa nação. Deus, que esse vírus que está mexendo com a economia do país, com a economia mundial, meu Pai, que está matando pessoas, que está, meu Deus, trazendo confusão e contenda no meio político, eu repreendo toda esta obra do diabo, toda esta obra das trevas, e eu trago à existência aqui o teu poder nesta noite. Quebre a força do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda esta tempestade que está aí envolvendo o nosso país e todas as nações. Visita as outras nações, meu Deus, que estão sendo afetadas. Meu Deus, são mais de 2 milhões de pessoas sendo afetadas, Senhor. Alcança, tem misericórdia, muda a história dessas pessoas, em nome de Jesus. Deus, nós trazemos à existência o milagre, na obra missionária, na evangelização, que está parando, meu Pai, devido a isso. Pai, ninguém mais prega, ninguém leva a mensagem. Tem misericórdia, Senhor, e a obra venha continuar. Oramos por esta igreja, pelo avivamento, meu Pai, pelo teu poder e pela tua glória. Nós abençoamos agora e declaramos, Pai, que tu és Senhor no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Jesus, aleluia. Vamos aplaudir este Deus com uma alegria. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus. Levante a sua mão, diga assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, aleluia. Você é vencedor em Cristo Jesus. A igreja é vencedora em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, para a glória de Deus. Amém, Jesus, amém? Graças a Deus. Já estou feliz de ver esse número de pessoas na igreja, né? Porque até então ela estava difícil, mas graças a Deus está sendo liberado devagarzinho, tá? Pode sentar um minutinho só, mas já vamos encerrar. Nós temos tempo aqui também para fazer o culto, né? Já passamos os minutos. Mas eu quero só avisar aqui, nós temos na terça-feira a nossa oração. Nós não estávamos fazendo um culto de oração, nós estávamos orando aqui, fazendo um revezamento. As pessoas vinham, oravam 10 minutos, 5 minutos e iam embora. Isso ajuda bastante, tá? Eu vou ver se a gente vai poder fazer o culto na terça de oração normal. Se puder, nós vamos fazer. Se não, nós vamos continuar orando aqui 5 a 10 minutos por pessoa, né? Para não parar a oração. Na quinta-feira nós estamos fazendo culto online. Vou ver o que vai dar também, se nós podemos fazer o culto na quinta já, né? Como está liberado, talvez a gente consiga fazer o culto. Se não conseguir, nós vamos estar mandando uma mensagem. Uma dificuldade de colocar essa mensagem no YouTube, que você não tem ideia, né? Mas devagarzinho a gente está conseguindo. Então eu quero que você continue orando, buscando a presença de Deus, né? Todo mundo aqui está no grupo da igreja? Todo mundo aqui? Quem não está no grupo, levanta a mão. Todo mundo está, né? Então, eu vou estar dando lá uma direção com relação à oração. Nós queremos fazer oração juntos, né? Então, vamos marcar um horário. Não vai ser muito tempo de oração, mas se nós orarmos todos juntos, 10 minutos por dia, você não tem ideia da diferença no mundo espiritual. Então, eu vou ver um horário, eu vou estar marcando lá, para todo mundo, nesse horário, estar orando 10 minutos, 15 minutos. Orando pela igreja, orando pela situação, orando pela tua vida, orando pelas pessoas. Você vai ver milagres acontecendo através da intercessão em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Foi abençoado nesta noite? Leve para a tua casa, para a tua família, tudo que você recebeu aqui hoje, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos revestidos pelo poder de Deus, com a armadura, com o escudo, com o capacete, com a espada do Todo-Poderoso. Amém? Palavra maravilhosa, meus queridos. Temos certeza que vamos sair agora neste momento da casa de Deus, mas não da presença de Deus. E temos certeza que Deus fez algo novo sobre nossa vida, sobre nossa família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeça a Deus, meus queridos, por este momento maravilhoso. Senhor Deus, muito obrigado.
Queremos te agradecer, meu Pai, por este momento de vitória. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem tratado conosco, tem falado conosco. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por cada vida. Obrigado por cada família, meu Pai, que o Senhor trouxe aqui neste momento. Agora, neste momento, meu Deus, nós vamos sair da Tua casa, mas não da Tua santa e poderosa presença. Que a Tua unção preciosa e maravilhosa continue conosco, meu Pai. Que o Senhor nos livre de toda cilada do inimigo, meu Pai. Que o Senhor nos dê uma noite tranquila, um sono tranquilo, meu Deus. E se assim o Senhor nos permitir o dia de amanhã, que possamos acordar renovados, transformados e edificados pelo poder do Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos e no nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos e todos nós dizemos graças a Deus, amém? Receba a bênção apostólica, meus queridos, e que o grande amor de Deus, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós hoje e para todos sempre, amém. Vamos em paz, amados, que Deus abençoe e acompanhe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.